Assembleia o convite a ele, porque o debate sobre um serviço público tão importante como o transporte tem um ator que costuma ser pouco convidado, que é aquelas pessoas que representam os usuários. Eu acho que, por essa razão, eu acho que a contribuição aqui do Ensino, entre outras coisas, é importante. Eu queria aqui, no Rio+20, no fórum que se propõe a contribuir, não para o Brasil, mas para o mundo, para um desenvolvimento mais sustentável, um desenvolvimento sustentável, eu queria homenagear 3 segmentos de sociedade. Eu queria homenagear trabalhadores idosos e aposentados, principalmente alguns segmentos mais militantes, que têm travado uma luta extremamente forte para que a legislação sobre o transporte urbano, particularmente a legislação sobre gratuidade, para idosos, para pessoas portadoras de deficiência e para estudantes da rede pública sejam respeitados. Eu tenho visto várias entidades representativas de idosos e aposentados que têm travado uma luta permanente. Queria também render homenagem a um setor aí que fica meio invisível, embora tenha um papel central no transporte, que são os trabalhadores e trabalhadoras do setor de transportes. Normalmente, quando eles acabam adquirindo visibilidade, muitas vezes porque nós, como usuários, às vezes nos irritamos com o motorista de ônibus mais rígido, que nos responde mal, ou como bodes expiatórios por problema no transporte. Recentemente, por exemplo, o Bondinho de Santa Teresa, o nosso glorioso Ministério Público, ao analisar o último acidente com vítima, com morte, propôs a denúncia com relação, inclusive, a alguns trabalhadores, com relação ao motorneiro, ao condutor do bonde, que pegou o bonde, ele já havia sido acidentado, 2 mecânicos e ajudantes de manutenção e o encarregado da manutenção. E eu achei uma pérola a fala do Ministério Público, que uma das coisas que ele diz para responsabilizar essas pessoas é dizer o seguinte: eles deviam ter alertado as autoridades para a necessidade de investimento. Em que lugar do Brasil, trabalhadores, condutores de veículos, ajudantes de manutenção, são chamados a opinar sobre investimento de transporte público? Eu queria fazer uma homenagem aos trabalhadores do setor de transporte. A última questão, a uns jovens, principalmente a um segmento de jovens mais militantes. Eu, por exemplo, na minha relação familiar e de trabalho, conheço 2 jovens que resolveram não comer mais carne. E não é para proteger a própria saúde, não. É depois que foram informadas do suplício a que são submetidos alguns animais para poder produzir algumas iguarias extremamente caras. Eu homenageio isso, sabe por quê? Eu acho que a luta para construir um mundo mais humano, para construir um projeto de desenvolvimento sustentável, ela enfrenta tanta dificuldade que precisa de segmentos que recuperem a capacidade de ter utopia, de inclusive travar lutas que para os outros parece até, alguns se referem a ela em tom de brincadeira. E eu faço essa homenagem porque eu assisti todos os debates, achei que foi importante, inclusive a fala de vários colegas, que trazem inclusive conteúdo até para realimentar a nossa própria atuação na Assembleia Legislativa, mas eu achei a carência de algumas palavras nos debates que houveram até agora. Desde a abertura pelo PNUMA, eu concordo com a palestrante que veio logo depois, trazida pelo deputado Luiz Paulo, quando ele falou que os políticos têm que enfrentar discussões mais difíceis, tomar medidas populares, e falou aqui do aumento do preço da água. E eu pergunto o seguinte: falta uma palavra nesse debate, se a gente quer o desenvolvimento sustentável, que é o debate que a gente continua vivendo no Brasil e no mundo, uma situação de extrema desigualdade. Eu fiquei arrepiado quando ele falou em água mais cara. Mais cara para quem? Quem é que pode pagar? Porque tem um segmento da sociedade que já tem dificuldade de acesso à água. A água, inclusive, é um insumo fundamental para a produção de alimentos, significa alimento mais caro. Então, para mim, não há desenvolvimento sustentável. A gente tem que incorporar na nossa agenda, porque os recursos do planeta, como aqui foi apontado, têm limite, são finitos. Mas não há desenvolvimento sustentável
se a gente também não continuar fazendo o enfrentamento da extrema desigualdade que continua existindo no Brasil, com todos os avanços que têm ocorrido nos últimos anos e no mundo. Alguns consomem num padrão, tipo foi colocado aqui nos Estados Unidos, que é uma média que, se for padrão para o mundo, precisa de 5 terras. Mas a África, por exemplo, ou parcela da população brasileira, tem um padrão que não garante à pessoa um mínimo de dignidade. Então, para mim, não há desenvolvimento sustentável sem que a expressão combate à desigualdade não esteja colocado como um elemento central. E eu acho que a discussão do transporte, ela é extremamente importante, ilustra muito isso. Eu não acredito em avanço em nenhuma área, no saneamento, várias áreas, inclusive no transporte, que é o nosso tema, se a gente não enfrentar determinados conflitos de interesses que existem na sociedade. Não adianta, você não vai avançar se considerar que vamos buscar consenso. Consenso como? Se alguns têm um padrão de consumo lá em cima e outros não consomem minimamente para comer. Se alguns têm um carro importado que usa bem a hora que bem entender e outros às vezes não têm dinheiro para pagar a passagem. E eu acho que o setor de transporte, eu queria aqui fazer 4 afirmações que, longe de pretender consenso, eu acho que tem um razoável grau de polêmica. Primeiro, eu concordo com o deputado Tutu, com vários deputados que colocaram, a Alerj apanha muito, mas a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, inclusive no setor de transporte, pelo seu trabalho institucional e pelo trabalho de vários parlamentares, tem ajudado a contribuir no debate para a melhoria dos transportes, denunciando uma série de mazelas dos transportes, propondo inclusive projetos de lei que busquem melhorar. Quer ver, eu vejo todo mundo, já vi um monte de gente comentando sobre os elevadores que estão no metrô. Aqueles elevadores para melhorar a acessibilidade das pessoas de mobilidade reduzida não saíram da cabeça dos proprietários do metrô. Aquilo foi resultado de uma série de projetos de lei e de uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, criando a obrigatoriedade de que o metrô melhorasse a acessibilidade e instalasse ali a questão dos elevadores e outros instrumentos para melhorar a acessibilidade. A segunda afirmação que eu queria fazer é que eu acho, e para mim não há desenvolvimento sustentável sem que essa questão seja levantada, que a população usuária dos transportes e os trabalhadores, na maioria das vezes, são solenemente ignorados. Não são ouvidos num debate sobre o projeto de transporte. A terceira questão, eu acho que não se pensa, todo mundo diz, nenhum projeto de desenvolvimento em várias áreas, se não equacionar a questão de transporte. Mas acho que a recíproca é verdadeira. Eu acho que você não vai equacionar a questão do transporte debatendo só os transportes. Tem outras políticas públicas importantes para equacionar a questão de transporte. Por exemplo, a política de habitação e a política de geração de emprego. Eu vi casos no nosso trabalho da Assembleia Legislativa de pessoas que moram em Sacramento. Sabe qual é Sacramento? É uma área lá dentro de São Gonçalo e que trabalha na Barra da Tijuca. Imagine a agrura de sair todo dia lá de Sacramento, atravessar São Gonçalo, atravessar Niterói e atravessar boa parte do Rio de Janeiro para poder trabalhar. Então, se você tem uma política de geração de emprego que gere oportunidades num município de mais de 1 milhão de habitantes, não tem política de transportes que, por mais investimento que haja, que sustenta. É absolutamente irracional a forma como a questão é desenvolvida. Como a política de habitação, que muitas das vezes foi usada, você empurrando determinados segmentos de como de algumas áreas para as áreas distantes, e muito tempo depois é que você ia pensar no transporte. Aliás, um dado que a gente observa ainda hoje, 2012, é que boa parte dos transportes, do meio de locomoção usados pela população, o Estado está bastante à distância dele. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro moram mais de 1 milhão de pessoas em favelas, em áreas altas. Eu conheço muita gente que, para chegar ao trabalho e voltar ao trabalho, obrigatoriamente utiliza ou um mototáxi ou uma Kombi para descer e subir o morro. E esses são meios de transporte, de certa forma coletivo, que ainda são um pouco alcançados pela política do Estado. Aliás, eu até comemoro
uma das primeiras ações que eu vejo de política de transporte contemplando uma comunidade como essa é o teleférico do Alemão, não é isso? Na esteira do enfrentamento, eu acho que até é positivo que o Estado do Rio de Janeiro está tendo com a política do enfrentamento à questão da criminalidade, com a questão das UPPs, o Complexo Alemão, que tem uma população enorme, foram na Colômbia e descobriram o teleférico. É sinal de que existem alternativas para você melhorar a acessibilidade, você tem uma política de transporte mais humana, mas é uma exceção. E aí eu aproveito para apontar que de novo a Assembleia Legislativa contribuiu, porque o Estado, quando mandou a mensagem para a Assembleia Legislativa, o morador do Alemão pagaria pelo uso do teleférico, isso que a população não sabe. Foi a Assembleia Legislativa, através de emenda, que garantiu, porque a política qual era? Era uma mensagem que dizia que os teleféricos e os elevadores de comunidade, os elevadores seriam operados pelo metrô e os teleféricos operados pela Supervia. É isso que está na lei. E é óbvio que a Supervia, que é privada, e o metrô, que é privado, não ia operar dando de graça. Foi a partir da intervenção da Assembleia Legislativa que os moradores cadastrados do Morro do Alemão passaram a ter direito a uma... Se eles forem pegar o trem, eles não pagam a passagem do trem. Se eles não forem pegar o trem, eles têm direito a uma ida e volta por dia no teleférico sem pagar. A outra informação que eu queria fazer aqui, a quarta, é que, no meu entendimento, o Estado, fazer uma informação com certo exagero, mas eu tenho que convencer o Estado. E quando eu falo Estado, eu não estou falando de um ou outro governante. O Estado brasileiro, particularmente o poder local, o poder municipal e os governos estaduais, mas também, de certa parte, a União, de certa forma abriu mão de planejar e de fixar as diretrizes para o setor de transportes. Pode parecer exagero, mas eu acho isso. E vou apresentar aqui dois exemplos que demonstram isso. O Estado, na maioria das vezes, vai a reboque do interesse das grandes operadoras de transporte. Porque, para mim, essa questão é tão central que uma política de Estado significa você se planeja aquilo ser perseguido ao longo do tempo, independente das trocas de governo. Eu vou dar dois exemplos que, para mim, demonstram isso. O metrô do Rio de Janeiro, que foi inaugurado, se não me falha a memória, as primeiras estações no final da década de 70, tem um traçado. Tem um traçado da linha 1, tem um traçado da linha 2, tem um traçado da linha 3, tem um traçado da linha 4. O que estão fazendo hoje? O traçado da linha 2, do que chamam a linha 2, não tem absolutamente nada a ver na sua operação com a linha 2. Hoje é um absurdo. Da central para lá, linha 1 e linha 2 é a mesma coisa. Linha 1 não era. O traçado da linha 2 vinha lá da Pavuna e até a Carioca, ali do Estado, daí o Estado abandonou. 30 anos pronto para a estação. 30 anos. Como o traçado de outros também está mudando. O traçado da linha 3, que agora está liberando recursos, que era para ir até Itaboraí, o que está sendo apontado é para ele ir apenas até Alcântara e São Gonçalo. Como a linha 4, o traçado não é o que está sendo proposto agora, não é o que está planejado há 40 anos com uma política de longo prazo de expansão do metrô. É emendar a linha 1 com o que seria a linha 4. Nas áreas populares, eu gosto de brincar dizendo assim, existe a questão do puxadinho. Eu não tenho dinheiro, vai casar o meu filho, eu faço um puxadinho. O Estado tem inventado um puxadinho no metrô. Porque isso é... Se um cidadão de poucas posses de passagem, você entende, mas o Estado... Vou usar outro. O governo do Estado, corretamente, e o Banco do Brasil, corretamente, negociaram um empréstimo de 3 bilhões e 600 milhões de reais, grande parte desse dinheiro para investir em mobilidade urbana. Eu acho que medida acertada da União, através do Banco do Brasil, medida acertada do governo Sérgio Cabral. Agora, sabe o que acontece? 310 milhões, quase 10% do valor, será para as barcas. Embora o contrato de concessão originalmente dizia que quem tinha que fazer investimento era a empresa, mas não esquecer essa questão. Eu acho que uma atitude positiva, porque um dos problemas que tem gerado acidente nas barcas de desconforto é a falta de embarcações.
E esse dinheiro é para adquirir 9 embarcações, esse dinheiro é para reformar a estação de Niterói e a estação da Praça 15. Agora, o contrato de concessão que foi assinado em 98, depois de um amplo debate polêmico na sociedade, em que aqueles que eram contra a privatização perdeu, estabelecia um processo, o contrato de concessão, por exemplo, previa uma linha para São Gonçalo. O Estado decidiu que era importante para as barcas, o Estado do Rio de Janeiro, ter uma linha para São Gonçalo. Que eu duvido que de 98 para cá, a necessidade dessa linha, não tem um centavo para a linha de São Gonçalo. Não tem um centavo. Aliás, anteriormente, o Estado já tinha pego recurso, as prefeituras do Rio, de Niterói, de São Gonçalo e o Estado do Rio de Janeiro tinham pego recursos para a mobilidade urbana e o transporte hidroviário foi ignorado. E agora, quando foi lembrado, é porque há uma situação quase que de caos nas barcas, a pressão da população, da própria imprensa é muito grande sobre o poder concedente. Ele está dando uma resposta, de certo ponto positivo, mas que de certa forma atende uma reclamação do usuário, da concessionária, que dizia que estava tendo prejuízo todos os anos. Tem ou não tem prejuízo? Acho que não tem, mas eu não sou dono da verdade. No mínimo, essa questão devia ter sido auditada de forma mais transparente. Está aqui o Zé Carlos, que tem um papel importante hoje na LERJ e já teve um papel importante numa agência reguladora que foi citada, que eu conheço pouco, que é a Janessa, mas conheço melhor a AGETRANS. Para mim, vou falar também pecando pelo exagero, as agências reguladoras, de certa forma, são peças de ficção. E não é porque os conselheiros trabalhem de má fé, sejam incorretos. As próprias agências não têm estrutura para trabalhar. A agência de transporte, até hoje, 500 anos depois de ter fundada, não tem uma equipe de fiscais selecionadas e contratadas como tal. Sabe quem são os fiscais da AGETRANS? É algumas dezenas de trabalhadores da Rio Trilhos que têm um convênio e que eram 100 e poucos, hoje são pouco mais de 50. Que diabo de agência reguladora, um modelo que deve fiscalizar, que deve estar ali olhando os interesses e que não funciona e que não tem inclusive o aparelhamento para poder exercer a fiscalização. Os fiscais da AGETRANS, eles olham, anotam e entregam. Eles não têm nem papel, nem poder de notificar a empresa se vir irregularidade. Por isso que eu digo que o Estado não só abriu mão, de certa forma, de planejar, como inclusive o outro seu papel, já que o serviço é privatizado, que era fiscalizar. O Estado, inclusive, se orienta, na minha leitura, a grosso modo, pelas informações que são passadas pelos concessionários. E eu não vou dizer aqui que o dono da concessionária age de má fé. Mas se eu sou dono de um negócio, as informações, inclusive, que eu vou passar, por mais sincero e honesto que eu seja, elas vão contemplar os meus interesses enquanto empresário. Então, quem me fiscaliza e quem me deu o poder de conta tem que estar suficientemente aparelhado para poder checar essas informações. Isso nós provamos na CPI das barcas, quando a gente dizia que no horário do rush o número de vagas que estavam apontado não cumpria, todo mundo dizia que não, nós fomos para lá, para a porta e contamos. Literalmente contamos quantas embarcações saíam, quantas pessoas no máximo iriam, e provamos matematicamente que era em verdade o que a concessionária fazia e a AGETRAN acreditava, e só aí se demonstrou. Então eu queria, como contribuição, sei que vou fazer essas 4 afirmações. Eu acho que a Assembleia, com todos os problemas, tem cumprido o papel de denúncia, com as suas CPIs, com as suas audiências públicas, com os projetos de lei e leis aprovadas. Quer ver uma outra coisa? O cidadão não tem direito de saber por que ele paga a passagem num determinado preço. Quais são os indicadores, elementos que levaram ao preço da passagem de barca, segundo propôs a AGETRANS na tarifa única, ela propôs R$ 4,70. A Assembleia Legislativa aprovou uma lei, o governo do Estado vetou, mas a Assembleia não pôde, está em vigor, que diz que 20 dias antes, agora, tanto a Janessa quanto a AGETRANS, de entrar em vigor os reajustes autorizados pelas agências reguladoras, os dados e a planilha, os indicadores têm que ser enviados e, mais posteriormente, têm que ser colocados na internet.
Vocês querem ver um outro projeto de lei que está tramitando na LERJ, extremamente importante? É cruel o que acontece no setor de transporte do Rio de Janeiro, porque é o seguinte, repito aqui, os direitos dos cidadãos, o mínimo que é garantido na legislação não está sendo respeitado. Nós paramos, de novo, só um exemplo de São Gonçalo, paramos num ponto de um ônibus chamado Santa Isabel Estácio. E ficamos lá parados 2 dias, sentados de braço cruzado, esperando para contar quantos ônibus passavam. O ônibus frescão, que é o mais caro, que não está sujeito à legislação da gratuidade para idoso, passava toda hora. O ônibus quentão, que é o que tem a tarifa mais controlada, o que tem a gratuidade, nós chegamos a medir 1h50 do intervalo entre um e outro. Aí nós fomos ao DETRO. O DETRO transparentemente nos deu a planilha e dizia que naquele horário, o intervalo entre uma viagem e outra teria que ser no máximo 15 minutos. Está aí mais do que comprovado cabalmente o esforço da Assembleia, mas o estado caótico em que está, em que o Estado, no meu entendimento, a grosso modo, por mais que haja esforço de alguns gestores, de alguns fiscais, mais a grosso modo, nem planeja, vai a reboque das operadoras e nem fiscaliza para garantir um mínimo de dignidade aos seus usuários. Eu queria encerrar só falando 2 coisas, que senão acabo não tendo o tempo do licínio. Ver como é que a questão é barra pesada, eu peguei um dado que diz o seguinte: 3,8 milhões de cidadãos da região metropolitana se deslocam diariamente utilizando ônibus. Isso é um dado de 650 mil utilizando trem, 540 mil utilizando metrô, 100 mil utilizando a barca. Primeiro o seguinte, o ônibus sozinho supera todos os demais. Todo o discurso do ambientalmente correto é de que você tem que privilegiar o chamado transporte de massa. E sabe uma coisa que não está na matéria? Qual é o segundo depois do ônibus? Não é o trem, nem é o metrô, nem é a barca. É a van. O transporte que hoje está legalizado, mas que surgiu no vácuo do péssimo serviço prestado para ele, é a van. E tem uma coisa que ninguém fala, tem que medir quantos andam a pé. Parece exagero, mas há um número cada vez maior de pessoas que um trecho da saída de casa é a pé. E não é a pé porque esteja fazendo exercício, não. Eu vou dar um exemplo. Conhece o Cesarão, na Zona Oeste, uma grande, tem uma linha de ônibus que sai de dentro do Cesarão, porque ele não vai até o centro do Rio de Janeiro. Só que a mesma coisa acontece. Tem o quentão, que é 5,40, o frescão, que é 5,40, e o quentão, que é o preço de 2,75. Acha o quentão para você vir. Aí o pobre trabalhador que vive por centro, que não tem 5,40, ele é obrigado a fazer exercício e caminhar a pé até o centro. Isso dá para ser visto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, não é escondido. Isso não está só no Cesarão, está em um monte de lugar. Se esse troço não é fiscalizado, isso não é tomado medida, é mais um demonstrativo de que, lamentavelmente, o Estado ou não tem vontade política ou não tem aparelhamento suficiente para fiscalizar as empresas de ônibus. Eu encerro aproveitando aqui, inclusive, para trazer uma denúncia que eu acho que é demonstrativo do esforço que a Assembleia Legislativa está fazendo. No caso das barcas, por exemplo, eu mostrei aqui que o acidente lá do Bondinho explodiu na lado do Mais Fraco, onde teve um ônibus que atropelou 50 pessoas, que pelo visto o motorista estava lá dormindo, mas, por exemplo, o mesmo motorista tinha já anunciado no início que tinha defeito, certo? Que tinha defeito no ônibus. Todo mundo sabe que qualquer motorista de ônibus, ele tem uma jornada X, mas ele é obrigado a ter um número X de viagem, que tem que andar sentando pau, e isso é um elemento que causa acidentes. Nós afirmamos na Assembleia, no caso das barcas, que os acidentes têm ocorrido ao longo do tempo e vão continuar ocorrendo, e que as razões estão conhecidas. É porque a concessionária não coloca embarcações em número suficiente. Por não ter embarcação em número suficiente, ela mantém funcionando embarcação com defeito que acaba dando problema. O acidente da HV1 que aconteceu em novembro, nós estamos acompanhando junto à Polícia Civil e da Capitania dos Portos. Eu vou ler só um trecho para encerrar e passar para o licínio. Aqui é a Capitania dos Portos que está dizendo, aqui em primeira mão, onde ela conclui, está aqui todo o laudo para quem quiser ler, aponta uma série de problemas que mereceria. Ela diz o seguinte:
sobre quem é o responsável. A empresa Barcas S.A., Transportes Marítimos, armadora da embarcação, por negligência na manutenção preventiva e corretiva, no adestramento adequado das tripulações, e para mim é mais grave, e por não determinar a verificação de possível avaria indicada no painel, informada pelo comandante na penúltima viagem da embarcação antes de realizar a travessia para o terminal da Praça 15. A barca foi para Niterói, já lá em Niterói apareceu no terminal defeito, o comandante avisou o controle operacional e mesmo assim ele mandou. A barca bateu 2 vezes e aqui o laudo está dizendo não bateu mais vezes, porque um mecânico que não estava de serviço estava dentro da barca, desceu, foi lá e desligou a pulso motor. É essa a situação dos transportes no nosso estado do Rio de Janeiro, e não deve ser muito diferente em outras regiões metropolitanas, e por isso eu afirmo que se a gente quer um desenvolvimento de fato humano e sustentável, entre outras coisas, o Estado tem que passar a ouvir mais efetivamente a população e tem que assumir o seu papel do titular dos transportes públicos, que é dele a concessão. Eu passo a palavra agora ao nosso companheiro Licínio. Obrigado.